E o Bitcoin no longo prazo é alta infinita, isso daí todo mundo já sabe. Mas nesse ciclo atual aqui, qual será que vai ser o topo do Bitcoin? É óbvio que a gente não consegue prever futuro, a gente não tá aqui nem para isso. Mas eu tenho uma projeção bacana de fazer com o gráfico e nesse vídeo aqui eu vou fazer isso com vocês. Vem comigo! Igual eu mencionei ali no começo, é impossível saber qual que vai ser o topo do Bitcoin. Mas a gente tem alguns gráficos e alguns tipos de análises que a gente consegue fazer para tentar achar uma região que provavelmente pode vir a ser uma região de topo. E é exatamente isso que eu vou fazer com vocês nesse vídeo aqui, tá bom? Eu já fiz essa análise aqui numa live, então se você já assistiu essa live, assista de novo aqui porque vai ser bacana. Vou colocar o gráfico aqui sem mais nenhum tipo de enrolação e a primeira coisa que eu vou fazer aqui com vocês é mudar o gráfico para o gráfico semanal. Sempre quando a gente fala de projeção, não adianta a gente ficar olhando o gráfico de 4 horas, o gráfico diário, porque a gente está falando de longo prazo, certo? E nessa análise aqui, a gente além de mostrar qual seria a próxima região de topo, eu vou também trazer para vocês qual que seria o próximo bear market, aonde na minha opinião a gente pode ter uma região de bear market, mas isso, cara, é muito mãe de Ná, tá? Não leve isso como uma verdade absoluta. Qualquer projeção, qualquer análise gráfica de futuro é opinião, não é verdade absoluta. Beleza? Então quando a gente para analisar o ciclo anterior, a gente teve o halving mais ou menos nessa fase do ciclo aqui, tá? Um pouquinho antes do crash que a gente teve baseado aí no Covid. Depois disso, o que aconteceu? A gente teve o crash, mas quando a gente fala de crash, a gente tem que remover essa parte gráfica, porque é um cisne negro. Se não acontecesse o cisne negro, muito provavelmente a gente não faria essa queda aqui. O que a gente faria? Continuaria lateral. E é exatamente o que a gente está fazendo nesse exato momento, né? Eu vou colocar o nosso halving aqui também. A gente acabou de bater o halving faz alguns dias, né? Então, perceba o seguinte. Pós-halving, a gente tem uma lateralidade. Eu já fiz essa análise com vocês várias e várias vezes nas lives da manhã. Beleza, pós-halving temos lateralidades, isso a gente consegue ver nos outros ciclos também, mas eu vou pegar só esse último ciclo aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar exatamente a pernada que a gente tem da lateralidade até o topo do Bitcoin e eu vou simplesmente jogar essa pernada para cá. E olha só que interessante o que a gente tem aqui, rapaziada. Isso aqui é magnífico. Por quê? Porque o Bitcoin a gente sabe muito bem que ele é meio como se fosse um reloginho. Ele, até o dia atual, vem praticamente repetindo as movimentações dos ciclos anteriores. Exatamente por isso que nessa projeção do dia de hoje, eu peguei a pernada do último bull market e joguei para esse ciclo atual aqui. E quando a gente faz isso, é bacana a gente ver até a lateralidade. A gente consegue ver que a gente tem exatamente a mesma lateralidade, porque eu projetei a lateralidade do ciclo pós-halving anterior para esse daqui. Então, se a gente colocar aqui em questão de período, seria uma lateralização pós-halving até mais ou menos julho, agosto, o que conflui exatamente com a minha opinião. A gente vem falando bastante que na nossa opinião a gente vai ficar aí 2, 3, 4 meses de lateralidade, então pode ser que a gente caia mais, suba mais, mas rompimento verdadeiro mesmo, eu acredito que vai acontecer só depois dessa lateralidade, tá? Beleza, passando essa lateralidade a gente vai começar a próxima pernada de alta. E olha só aonde a gente atinge essa próxima pernada de alta, mais ou menos na região dos 200, 230 mil dólares. Essa projeção ela é bem simples de ser feita, foi só pego basicamente a pernada do ciclo anterior e projetada para esse ciclo aqui. Só que sabe o que é mais doido disso tudo? Que quando a gente para analisar alguns indicadores on-chain, os indicadores on-chain também nos mostram que a região dos 180 aos 200 e poucos mil dólares, que seria exatamente essa região aqui, também é uma região de topo para dados on-chain. Se você pega o Rainbow, você consegue também, que é um indicador de análise gráfica e várias médias e tudo mais, ele também coloca essa precificação aqui como uma precificação de topo também para esse ciclo. Então olha só como é que o Bitcoin é insano, né? A gente simplesmente copiou a pernada anterior, jogou para cá e a gente tem isso batendo também com a análise on-chain. Então eu ficaria completamente de olho nessa região aqui. Beleza, Lucas, a gente já sabe qual que pode ser, não quer dizer que vai acontecer, uma região de topo. Sabendo isso, qual estratégia você vai utilizar? Para quem acompanha a gente aqui no canal, sabe que a gente gosta muito de algumas coisas dentro do mercado cripto.
Eu gosto muito de fazer DCA, que seria ir comprando altcoins e também Bitcoin aos poucos, mas eu gosto muito de pré-venda também. Só que pré-venda é algo sazonal. O que significa isso? Pré-venda, lançamento, ele só dá bom no mercado de alta. Então vai chegar um momento do mercado que eu não vou mais entrar em pré-vendas, eu vou deixar isso claro aqui com vocês. Chega algum momento que pré-vendas não é mais a melhor estratégia, igual vem sendo nesses últimos períodos que a gente vem tendo alta aí no gráfico, né? Então, baseado nisso, qual que será o momento que eu vou parar de entrar em pré-venda e, inclusive, vou parar também de comprar altcoin? Porque quando a gente para analisar, no meio dessa alta aqui que talvez a gente possa ter, isso aqui é uma projeção, né? Eu vou continuar comprando altcoin, vou continuar entrando em pré-venda, mas no caso do longo prazo, existem dois tipos de cabeça aqui. Cabeça de pré-venda é uma. Pré-venda a gente entra, realiza lucro no lançamento, então, pô, compramos uma moeda super barato antes de lançar. Quando lança, é venda. Colocou dinheiro no bolso e entra numa próxima pré-venda. É assim a nossa estratégia de pré-venda em si. Não se apegar a nada. Beleza, essa é uma cabeça de especulador. Próxima cabeça é a cabeça do investidor. Investidor é o cara que está acumulando nesse exato momento, comprando bons ativos. Por exemplo, a gente tem várias altcoins nesse exato momento que estão baratas. O próprio Bitcoin tá dando um pullback aí bom para comprar para longo prazo. Essa é a cabeça de investidor. Compra, 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 até que chega um momento que você também para de comprar e ao invés de fazer o DCA de compra, você começa a fazer o DCA de venda. Se você é esse cara que é o investidor, visa o longo prazo, não participa de pré-venda, não faz trade e tudo mais, eu aconselho você a assistir esse vídeo aqui, ó. É um vídeo que eu postei já há 2 meses aqui no canal falando o seguinte: como saber a hora certa de vender suas criptomoedas e Bitcoin. Aqui eu mostro para você exatamente a estratégia que eu, Lucas, vou utilizar para sair do mercado. E ela é basicamente voltada para análise on-chain. Eu utilizo muito análise on-chain para entrar no mercado, foi por isso que eu consegui comprar muita coisa barata exatamente nessa região aqui, e eu vou utilizar exatamente a mesma análise para começar a sair do mercado. Então, cabeça de longo prazo, eu vou usar a análise on-chain para começar a vender. Imagine que os dados on-chain e a análise gráfica que eu ensino nesse vídeo que eu apontei aqui para vocês começa a me apontar alguns indicadores de topo nessa região aqui, 176 mil dólares mais ou menos. O que eu vou começar a fazer aqui? Eu vou começar a fazer duas coisas. Primeira coisa, começar a vender todos, literalmente todos os meus ativos aos poucos. Então eu vou começar a vender altcoin, vou começar a vender Bitcoin, vou começar a fazer tudo isso. Para quê? Para voltar a comprar mais abaixo, no bear market, quando o dado on-chain novamente vai me dizer o momento certo de comprar. No último ciclo foi esse momento aqui, eu comprei muito bem minhas altcoins e o próprio Bitcoin no fundo, graças aos dados on-chain. Dados on-chain começou a me indicar: estamos chegando próximo do topo. Ei, Lucas, olha só, tá acontecendo tal coisa. O MVRV tá chegando ali em tal lugar. Tudo isso é explicado nesse vídeo aqui. Eu vou começar a desfazer das minhas posições aos poucos. Não vou simplesmente vender 100% dos meus ativos de uma vez. Comecei a desfazer essa posição aos poucos. O que normalmente acontece? Mercado bate topo e aqui a gente entra com uma outra projeção. Olha só que bacana. Pego exatamente o topo ao fundo e olha só o que a gente tem aqui. Pô, cara, tô revelando a minha estratégia aqui de lançamento de longo prazo. Você não deixou esse like? Clica no botão aí, ajuda a gente, ajuda demais aí e escreve qual que vai ser a sua estratégia de saída. Bora! Joga isso pra cá e, cara, se a gente fizer exatamente a mesma movimentação gráfica que a gente fez no último ciclo, cara, é impossível saber se a gente vai fazer isso, até porque entrou ETF na parada, tem o Trump para ser eleito, tem um monte de coisa que tá acontecendo que é diferente do passado. Então o passado não necessariamente se repete, mas muitas vezes ele rima, né? Você já deve ter ouvido essa frase aí por algum lugar. Então a gente consegue ver que o próximo fundo seria mais ou menos nessa região. Então basicamente a estratégia para longo prazo seria começar a vender aos poucos aqui, ficar 100% em dólar, em real, no que for, esperar todo o bear market acontecer e começar a comprar em qual momento? Quando os dados on-chain novamente me apontarem fundo. Eu não sei se os dados on-chain vão me apontar fundo nessa região. Eu não sei se os dados on-chain vão me apontar topo nessa região. Eu fiz apenas uma projeção baseada no passado, mas eu não vou sair olhando só essa bagaça azul aqui, não. Eu vou esperar os dados on-chain me apontar isso daqui. Tudo isso sendo ensinado nesse vídeo que eu acabei de apontar para vocês. Beleza então, Lucas, falou da estratégia de longo prazo. Mas e
nos lançamentos. E aí entra uma coisa interessante também. Lançamento é um pouco diferente. Pensa comigo, rapaziada. No lançamento, quando a gente entra no lançamento, a gente compra um token barato. Esse token, ele vai liberar uma pequena porcentagem do que você comprou no dia do lançamento em si. O que acontece? Quando a gente tá no mercado de muita alta, próximo do topo, normalmente os lançamentos estão dando muito bom. Então, se eu saio muito cedo do lançamento, talvez eu perca os melhores lançamentos. Só que aqui entra dois riscos. Eu saí tarde demais, e quando a gente entra num lançamento muito perto do topo, o vesting, o que seria o vesting? A liberação do restante dos tokens, não o do dia do lançamento. Quando você entra no lançamento, libera um pouco para você no dia do lançamento, e o resto vai liberando a cada 6 meses, por exemplo. Esses 6 meses aí vai estar em bear market. Mas, caguei se ele vai estar em bear market se... E somente se o que eu tô recebendo no dia do lançamento já tá se pagando. Quando a gente volta pro gráfico aqui, essa última pernada que a gente teve aqui, ó, de alta no gráfico do Bitcoin, essa pernada aqui dessas semanas anteriores aí, que você vivenciou, as altcoins também deram uma porrada, o Bitcoin principalmente, desde dezembro até esse mês de agora que a gente tá lateral, que a gente vivenciou essa alta, cara, grande parte dos lançamentos que a gente entrou estavam se pagando no TGE, que é o TGE, é o dia do lançamento. Então a gente comprava antes, no dia do TGE, 10% que liberava pra gente já se pagava. Agora, nesse momento atual de lateralidade, já tá diferente. Não tá mais se pagando no TGE. Isso é um grande indício que o mercado de lançamentos ele é sazonal. Ele dá bom em alta e chega uma lateralidade, chega uma queda, ele não dá tão bom assim. Porém, muito provavelmente que nessa região de topo aqui, ele vai continuar dando bom. Por quê? Porque a gente vai estar com o mercado eufórico. Nesse momento aqui, foi igual esse momento aqui atrás, onde as NFTs de macaco estavam explodindo. Então tava entrando cada vez mais e mais pessoas. Nesse momento, se os lançamentos continuarem dando retorno no TGE, faz sentido continuar participando. Se eles não estiverem mais dando retorno no TGE e estiver igual está nesse exato momento agora, hoje a gente participou de um lançamento, por exemplo, ele fez 5 vezes. Pô, 5 vezes tá ótimo, né? Mas não se pagou no TGE. Por que a gente continua entrando agora? Porque a gente tem uma alta pela frente. Agora, quando a gente tiver aqui, meu chapa, muito provavelmente a gente não vai ter muito mais tempo de alta. Então a gente vai ter que esperar para ver os lançamentos que vão estar acontecendo. Eles vão estar dando o nosso retorno no dia do lançamento? Vamos continuar entrando. Começou um lançamento, não dá retorno. O outro também não. O outro também não. Opa! Um alerta, se liga. Paramos de entrar 100% em mais nenhum. Porra, mas esse projeto é super revolucionário e que não sei o que lá. Não entre, tá? Pelo menos é a estratégia que a gente aqui vai utilizar. Muita gente no ciclo passado continuou entrando em lançamento no começo da queda. Porque nesse começo da queda aqui, o que estava acontecendo? O mercado ainda estava aquecido. Ele começou a ficar desaquecido a partir do momento que começou a cair mais forte, né? Mas nesse momento de queda aqui, ele ainda estava aquecido. Mas esse pessoal que entrou nesse momento, primeiro que não conseguiu se pagar no lançamento porque já estava começando a não dar tão boa. O mercado estava começando a cair. Quando começa a cair, o que está acontecendo agora? Lançamento faz 4, 5 vezes. Não mais 10, 20 vezes. Então, 4, 5 vezes, não se paga mais no TGE. E o que eles iam receber, receberam em bear market. Cara, isso derrete. E derrete demais. Por isso que a gente sempre fala, estratégia de lançamento é uma cabeça. Estratégia de longo prazo é outra cabeça. Longo prazo, vai descascando, vai vendendo aos poucos. Lançamento, você vai parar de entrar 100% nos lançamentos em algum momento. E por que eu quis trazer esse vídeo aqui pra vocês? Cara, simplesmente porque tem muita gente nova entrando no mercado nesse exato momento e essas pessoas não traçaram ainda a estratégia de saída delas. Vocês perceberam que eu já tenho moldado qual que vai ser minha estratégia de saída para a questão do DCA, de investidor, cabeça de longo prazo, mas eu também tenho a minha estratégia de saída para a questão de lançamento, que é outra coisa que eu faço no ambiente de criptomoedas. Então, cara, dependendo do que você faz aí dentro de cripto, pô, eu mexo com NFT, eu mexo com runes, eu faço não sei o que lá, já saiba o momento de saída antes de acontecer. Quando o mercado estiver próximo de um topo, muito provavelmente você aí vai estar com um lucro absurdo e você vai deixar o FOMO, ou seja, o medo de perder mais alta tomar conta, a ganância tomar conta. Não deixe isso acontecer. No último ciclo eu fiz algo bem interessante que acabou dando certo, que é escrever algumas regras na parede da minha casa aqui pra eu ficar olhando toda hora. Uma das regras, inclusive, foi não comprar moedinha de cachorro. Por quê? Perdi muita grana antes de começar a alta com moedinha de cachorro. Então eu parei de fazer isso. O que você pode fazer aí do outro lado? Escreva qual que é a sua estratégia de saída, para quando acontecer,
você já começar a sair. Ó, eu vou sair quando o MVRV fazer tal coisa. Eu vou sair quando o gráfico mensal fazer tal coisa. Eu vou sair quando acontecer essas coisas desse vídeo aqui que eu falei pra vocês. Vou até deixar esse vídeo aqui na descrição pra vocês assistirem, né? É um vídeo muito bom. Eu vou sair quando isso começar a acontecer, quando a gente fala de investidor, quando a gente fala de cabeça de longo prazo. De lançamento, eu vou esperar acontecer o que eu falei nesse vídeo atual aqui agora, que é os TGEs, né? O primeiro dia do lançamento mesmo, não se pagar mais. Mas e você? Quando você vai sair? Você já tem essa estratégia aí? Pense sobre isso, beleza? Um vídeo um pouco diferente, espero que você tenha gostado. Deixa esse like aí. Valeu!